Boa tarde a todos e a todas. Antes de fazer os cumprimentos, eu quero dizer para o professor Saraiva que eu também estou perdendo o jogo da Libertadores, lá no Rio Grande do Sul. Mas está tudo bem, né? A causa ela é justa. Mas tem Skype lá que vai garantir isso aí. Eu quero cumprimentar o desembargador, Dr. Sérgio Bisotto, pessoa de Mendonça, presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, e o conselheiro Guilherme Calmon, supervisor do Departamento de Monitoramento de Fiscalização do Sistema Carcerário e Execução das Medidas Socioeducativas do CNJ. E cumprimentando eles, quero cumprimentar os senhores e as senhoras aqui presentes e parabenizar por esse belíssimo evento. Quero dizer para vocês que me coloco nessa fala como gestora nacional do Programa Senai de Ações Inclusivas, que trabalha com diversidade, mas antes disso como cidadã, que milita já há 2 décadas nos conselhos municipais da criança, dos direitos da criança e do adolescente, já fui presidente, já fui conselheira, e que já tem uma caminhada bastante significativa em escolas, com os educadores sociais de rua, com uma experiência bastante grande nesse sentido, e que, quando eu fui convidada para esse evento, eu tratei de colocá-lo como prioridade absoluta na nossa agenda da Confederação Nacional da Indústria, por se tratar de algo que eu acredito e que eu tenho convicção desse tema e do que a gente precisa fazer sobre isso, e do quanto a gente já tem lutado, né? Desde 96, aí, com a aprovação do Estatuto, e que a caminhada ainda é muito grande. Então, é desse lugar que eu quero me colocar para fazer a fala de hoje. Uma fala institucionalizada, mas uma fala como cidadã também. Bem, eu acho que a gente tem que se perguntar quem é o adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas que chega nas escolas do Senai. Nós temos no Senai hoje, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, 28 unidades nos estados da federação. Dessas 28 unidades, nós temos mais de 900 escolas. E o Senai é uma das maiores escolas de educação profissional que vocês provavelmente já ouviram falar, e é uma das maiores da América Latina. E nós temos essa incumbência na qualificação profissional como um princípio, além de ser uma missão, né? Como um princípio norteador. E eu faço parte justamente de um programa, sou gestora nacional, sou responsável por um programa nacional que orienta o atendimento especializado àqueles que precisam de uma atenção diferenciada. Então, eu trabalho com pessoas com deficiência, eu trabalho com as questões de etnia, eu trabalho com as questões de gênero, e eu trabalho com as questões agora também dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, o que, aliás, me honra muito. Então, a gente precisa se perguntar, quem é esse adolescente? No Senai, chegam, na sua maioria, meninos, rapazes, moços. As meninas, moças, são em número muito menor do que os rapazes, que chegam para a qualificação profissional. Essa é uma realidade. Como é que eles chegam para nós, além de serem, na sua maioria, rapazes? Eles chegam munidos muito mais do que a privação da liberdade. Eles chegam munidos da privação de uma identidade. Eles são sujeitos em desenvolvimento, em que a sociedade, de uma forma, muitas vezes, muito hábil, diz para eles equivocadamente, né, atribui a eles uma identidade que não lhe cabe. E eles chegam com essa identidade, né? Então, se você diz para um adolescente que é um sujeito em desenvolvimento, que alguém que está crescendo, que você é um drogadito, que você é um assassino, que você é algo que o valha, ele tem muita possibilidade de apropriar essa identidade, porque a força de uma superestrutura social ela é muito forte para convencer e para nos identificar.
e nos tornarmos pares de algumas coisas. Então, é essa característica da maioria dos adolescentes que a gente recebe. E a gente recebe para a qualificação profissional. Nós precisamos, dentro do Senai, e por isso que nós mudamos, e eu vou mostrar para vocês, toda uma estrutura do itinerário formativo, porque a gente entendeu que a gente precisava trabalhar muito mais do que a qualificação profissional. Qualificação profissional desse sujeito, você pode pôr a minha apresentação ali, fazendo um favor? A qualificação profissional, ela é muito mais, essa questão da profissionalização, ela é muito mais do que apenas dar uma titulação de uma profissão que pode ter de 160 a 1.200 horas. Ela cria, e é o que nós pretendemos fazer dentro do Senai, o que a gente tem tentado fazer, criar um sentido diferenciado para a vida desses sujeitos. Porque se vocês pararem para pensar, nós passamos a maior parte da nossa vida no trabalho. Então, o trabalho, ele é um organizador das nossas relações. Ele que determina muito da minha conduta enquanto cidadã. Porque é nas minhas relações de trabalho que eu encontro as pessoas que provavelmente serão os meus amigos de uma vida, que provavelmente serão os afetos, alguns desafetos, e que farão parte de uma estrutura que vai me ajudar a construir o meu sentido de pertencimento no mundo. Então, quando a gente estrutura itinerário formativo dentro do Senai, nós temos como mote essa questão, que aquele sujeito que está chegando para a gente, talvez ele tenha privação também dessa condição, por algum motivo que não nos cabe dentro do Senai discutir qual é, e que vocês, de uma forma muito brilhante, eu acho que muito pertinente, e estou muito feliz em estar aqui, estão discutindo. E que a gente já vem discutindo desde a época lá, anterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente já vem discutindo essas questões da proteção da infância, da proteção da adolescência. Esse sujeito que chega para nós, na sua maioria das vezes, perdeu uma condição de pertencimento. E eles, em algumas situações, eles não entendem por que eles precisam, e quero colocar entre aspas, passar, e quero colocar também entre aspas e grifar, por uma qualificação profissional. E é ali que a gente identifica que realmente tem uma lacuna nessa questão do pertencimento. De estar em algum lugar. E aí, eu gostei muito da fala do Dr. Leoberto Narciso Brancher, quando ele fala que as práticas elas têm que ser restaurativas. E eu acho que o Senai está trabalhando numa ideia de construir uma educação e uma qualificação para o trabalho de forma restaurativa, nesse sentido. E não é só para o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. Eu acho que é para todo sujeito em desenvolvimento que chega nas escolas, nas 900 escolas do Senai, e que buscam a qualificação profissional como possibilidade de construção de uma história profissional. Eu acho que é essa preocupação que a gente tem, e é isso que eu quero mostrar um pouquinho para vocês como é que a gente está fazendo. Penso também que dentro do Senai, e entendo que não é por acaso que eu vim parar no Departamento Nacional em Brasília, e saí lá do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, e fui parar, passei lá por Caxias, viu, professor? Morei lá. E passei por várias cidades trabalhando e militando nessa área, depois fui lá para Santa Catarina. Não é por acaso que eu parei no Departamento Nacional em Brasília. E quando eu cheguei lá, a incumbência que me deram foi, me disseram assim, Adriana, leve para o Brasil a experiência da humanização da educação profissional, para que a gente consiga acolher cada vez mais aqueles que precisam efetivamente. E é nesse sentido que eu vim fazer minha fala hoje aqui, mostrar para vocês o que a gente está tentando fazer. Então, o Senai, dessa forma,
tem tentado se reinventar. E eu não tenho medo de dizer isso para vocês. O Senai, que era uma escola com formato muito cartesiano, muito dura, muito rígida, muito disciplinar, começa a ter que se reinventar a partir de uma década para receber um público diferenciado. Um público que não aprende com tanta facilidade, um público que talvez precise muito mais do que o professor, porque vocês sabem que, e agora aqui, eu sou professor da educação básica, do ensino médio e da escola superior. O professor gosta de dar aula para aluno que aprende. O professor não gosta de dar aula para aluno que não aprende, viu? E são os que mais necessitam da gente. São aqueles que mais necessitam da gente. E no Senai nós estamos tentando ressignificar. Há uma década que a gente está fazendo um trabalho, a Ana está aí comigo, que é do Departamento Regional do DF também, que a gente está tentando reinventar essa condição docente de dizer para ele, professor, quem precisa de você é justamente aquele que não aprende sozinho. O que aprende sozinho, você faz a autorregulação da aprendizagem e bota para o mundo. E aí vai embora. Pode passar, por favor, a apresentação. Passa para mim. Vai embora, pode continuar. Pode continuar, por favor. Então, nessa questão da profissionalização, e agora eu preciso pegar aqui da profissionalização do adolescente institucionalizado no sistema socioeducativo, nós estamos atendendo hoje, no Senai, pode passar a lâmina, aquele adolescente que está em prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, restritivas de liberdade, semi-liberdade de internação, em estabelecimento de educação. Então, esse é o público. Pode passar, por favor. Como é que nós estamos fazendo o atendimento desses adolescentes? Vai controlando o tempo para mim, vai me dizendo. Tá, ok. Por meio do Pronatec, que é o Programa Nacional de Educação e Emprego do MEC, e que nós somos parceiros, nós somos um dos maiores ofertantes da educação profissional em parceria com o MEC hoje. O ano passado nós fizemos 541 mil matrículas do Pronatec. Para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, nós ofertamos quase 3 mil matrículas. E aí depois eu vou fazer uma conversa com vocês do que foi atendido e o que não foi. Pode passar, por favor. Bem, esse Pronatec, que é o que eu acho que a maioria de vocês conhece, que tem o programa Viver Sem Limites e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, ele foi uma iniciativa de 2011 e que o Senai entrou como parceiro. E em 2011 nós entramos com o objetivo, então, dessa oferta dos cursos da educação profissional, mas nós não tínhamos ainda os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. E logo em seguida já veio para nós essa demanda, começaram os atos informativos do MEC, e chegou para nós essa demanda, então, como objetivo do programa, o atendimento, pode passar, por favor, pode passar mais uma. Pode passar. Mais uma. Como público-alvo, então, dentre as pessoas com deficiência, povos indígenas, comunidades quilombolas, os adolescentes e jovens em cumprimentos de medidas socioeducativas. Quando nós começamos a estruturar, nós não sabíamos direito como fazer essa oferta, porque nós tínhamos adolescentes em condição de privação de liberdade. Nós tínhamos os nossos cursos, vou pegar um curso simples, que é um dos mais comuns dentro do Senai, mecânica, na área de mecânica, metrologia dimensional, construção naval, todas elas, o tipo de ferramentas que a gente utiliza, eles são ferramentas que podem se qualificar como arma. E a gente teve que começar a conversar e fazer uma parceria com vocês, para vocês, de uma forma muito sutil, muito singela e muito educada, nos ensinar como é que a gente tinha que fazer a adequação
dessa matriz curricular, desse currículo e dessas práticas pedagógicas para poder profissionalizar o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa com privação de liberdade. E foi uma coisa muito interessante, porque nós estamos fazendo uma experiência riquíssima de aprendizado, que eu vou contar também para vocês. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Eu estou adiantando um pouquinho para ganhar tempo em outras coisas. Então, nessa pactuação com o MEC, nós oferecemos para eles, nós tínhamos condições de oferecer perto de 3.000 vagas. Eles conseguiram realocar 1.542. E aí depois eu vou contar para vocês também as propostas que a gente tem e que pode fazer para atender. Pode passar, por favor. Bem, das vagas aprovadas para o MEC e daquelas pactuadas, nós conseguimos, então, atender uma parte, mas ficou uma demanda bastante... que eu, particularmente, fiquei frustrada, porque a minha condição, como gestora nacional do programa, é que todas as vagas fossem ocupadas e que a gente tivesse que ampliar a oferta, inclusive. Pode passar, por favor. Os cursos que nós oferecemos, eles são os mais variados. Eles vão desde administrador de banco de dados, ajustador mecânico, confeitaria, costura. Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês. Carpinteiro, fresador mecânico. Pode passar o slide, por favor. Mecânico de máquinas agrícolas, ar-condicionado e por aí vai. Eles são todos na área da indústria. Porque o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, ele qualifica para um grupo específico, que é para a área industrial. Bem, por que a gente fez tudo isso? E por que a gente vem fazendo tudo isso? E por que a gente vem se desafiando? Pode passar, por favor. Qual é o objetivo de tudo isso? Pode passar. É por eles. É por eles. Aqui, claro, eu não trouxe foto dos nossos meninos e meninas nos programas, por uma questão de que a gente precisa preservar o conteúdo e a identidade deles, mas trouxe as fotos que a gente tem autorização para publicar, que são alunos, adolescentes que nós temos nos mais diferentes cursos. Mas por que a gente está fazendo tudo isso? Pode passar, por favor. Porque nós temos uma realidade muito difícil no Brasil, e aí eu me coloco como educadora para falar disso. Menos de 15% dos jovens de 18 a 24 anos chegam ao ensino superior. Dos 8,3 milhões de alunos do ensino médio, apenas 1.200.000 ingressam na universidade. Pode passar, por favor. Pode passar, que essa aí não tem porquê. Daí eu pergunto para vocês, o que a gente precisa fazer para reverter essa situação? E o SENAI está fazendo? Nós estamos tentando fazer a nossa parte, que é justamente abrir as nossas portas e reinventar a nossa prática docente, reinventar a nossa prática pedagógica, reinventar nossos ambientes de aprendizagem, colocar à disposição nossas unidades móveis, colocar à disposição ambientes pedagógicos diferenciados, material adequado, considerando a especificidade do aluno, para justamente fazer a nossa parte e para mudar essa realidade. E aí a gente já conseguiu mudar algumas coisas, né? Em 2012, nós fizemos 304.000 matrículas dos programas do Pronatec, e o ano passado já passamos para 541.000. Pode passar, por favor. Quais são as estratégias que a gente teve que ressignificar? Nós tivemos que modificar a nossa formação docente. Os nossos professores, eles não estavam preparados para trabalhar com pessoas com deficiência, não estavam preparados para trabalhar com adolescentes em cumprimentos de medida socioeducativa, ou seja, não estavam preparados para trabalhar com a diversidade. E tem mais ou menos uma década que nós estamos apostando na ressignificação da visão do docente sobre o que é ensinar. E a gente parte de uma premissa, que não existe quem não aprenda, e que o bom mediador é aquele que se faz desnecessário na sala de aula, construindo um processo de autorregulação para esse aluno.
E isso não tem sido uma tarefa fácil, não. E na capacitação de docentes nós estamos verificando isso. Nós temos, na sua maioria, os nossos docentes são técnicos que se fizeram docentes e que vieram e que encontraram dificuldades para atender um público diferenciado dentro do Senai. Porque eles estavam sempre procurando aquele Senai que ensinava aquele aluno que não precisa de professor para aprender. Um outro desafio que nós tivemos é modificar a nossa concepção de educação e metodologia. Nós passamos a trabalhar por desenvolvimento de competências. E no desenvolvimento de competências, nós abolimos o conteudismo. O aluno, para ser um carpinteiro, ele precisa essencialmente ter o ofício da carpintaria e mais aquelas práticas, as capacidades que a gente chama de capacidades sociais, organizativas e metodológicas, que são aquelas que dão sentido e significado daquela qualificação profissional para a sua prática individual como sujeito e como sujeito social. E tem dado muito certo nesse sentido. Nós também modificamos os nossos ambientes de aprendizagem. A Ana tem uma história muito interessante, que houve um determinado momento que eles tiveram que fazer faca de papelão, não foi, Ana? Faca de papelão, porque não dava para levar faca, não dava para levar estilete para dentro da oficina. Mas precisava levar aquele instrumento para o aluno trabalhar, para o aluno aprender. E nós tivemos que ir ressignificando. E aí entra uma questão muito importante de currículo. E eu sou curriculista e eu sempre penso nisso. Quem está a serviço de quem? Nós temos que nos adequar a um currículo ou o currículo precisa ser adequado às necessidades do sujeito que está ali na nossa frente? E no Senai nós nos damos conta que o currículo tem que ser adequado para qualificar aquele sujeito que está à nossa frente. E os adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, da forma como nós tivemos que organizar as turmas, que às vezes eram turmas de 8 alunos, às vezes eram turmas de 5 alunos, às vezes eram turmas de 10 alunos, nós tivemos que reinventar tudo isso dentro do Senai. Dentro do Senai. Os nossos professores, achei muito interessante hoje de manhã, ou agora à tarde, eu não lembro, quando algum dos palestrantes falou que disse assim que tem juiz que não conhece um ambiente de prestação de serviço, né? Pois é, tem professor que nunca tinha trabalhado com um público diferenciado, que não sabia o que era uma pessoa com deficiência, que não sabia o que era um adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, e hoje sabe. Então, é reinventar justamente esse lugar da formação docente e da prática docente também. E aí, nós entendemos que tudo isso, esse conjunto de coisas, ele forma uma prática pedagógica eficaz. Porque eu duvido, e agora eu estou falando dos meus 26 anos de profissão, eu duvido que um aluno que passe pelo Senai, e que passe pelo Senai do jeito como a gente está estruturando, que ele não modifique seu olhar para o mundo. E ele só não modifica seu olhar para o mundo se ele não tiver oportunidade. Nós pegamos os nossos meninos ali, desse programa mesmo, e que eles, o curso de construção civil, foi, né, Ana? Curso de construção civil, em que eles nunca tinham visto uma parede bem rebocada, uma parede bem pintada, uma massa corrida, coisas que são óbvias nos nossos apartamentos bem mobiliados e bem pintados. Nunca tinham visto uma luminária bem colocada. E no curso que eles fizeram, que eles passaram por toda a parte de instalação residencial, eles aprenderam tudo isso. Eles se encantaram. Eles saíram diferentes de lá. E aí eu fico me perguntando, eu sempre me pergunto isso. Um moço e uma moça que passam por uma experiência tão significativa dessas, será que é capaz de voltar para um outro ambiente, como eu vivi lá em Passo Fundo, ou como eu vivi lá em Chapecó, em que eu tive que acompanhar um adolescente na frente do juiz da infância e da adolescência para contar que tinha dado um tiro na cabeça de uma pessoa? Eu acho que nunca mais eu preciso viver uma história tão triste como essa, quando um adolescente consegue ser inserido e consegue ter oportunidades. Eu acho que o que falta é oportunidade. E a oportunidade qualificada para profissionalização, a gente tem a obrigação de fazer. E é isso que a gente está tentando fazer.
Não é uma coisa fácil. Não é romântico do jeito que eu estou colocando aqui e não é menos desafiador. É muito desafiador e vocês sabem disso. Pode passar, por favor. E aí, como eu falei para vocês, nós tivemos que padronizar e otimizar recursos. Por aonde? Itinerários formativos nacionais. Nós temos catálogos alinhados ao MEC, a Classificação Brasileira de Ocupações, que diz as famílias de ocupações em que cada pessoa, quando entra num curso, ela pode se qualificar desde a aprendizagem industrial até o curso superior de tecnologia. Nós tivemos que fazer análise dessas funções e dessas subfunções para poder adequar esses cursos na realidade desses moços e moças para poder atendê-los. Nós tivemos que também olhar para os livros didáticos nacionais, que eram livros sobre o ponto de vista estético muito bonitos, e readequá-los para a necessidade dos nossos alunos. E aí nós temos grupos em cada unidade operacional que a gente chama de Grupo de Apoio Local, GAL. Lá no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, funciona, que é um espetáculo. Fui para lá esses dias para verificar. Que é a parceria entre a equipe técnica do Senai mais as entidades representativas, que sentam para discutir se aquele currículo ele é pertinente para aquele público que está sendo atendido. E tem dado muito certo, tem sido uma experiência bastante significativa. E uma coisa legal, o Senai não está com medo de pôr a mão nisso, sabe? Nós temos feito também uma experiência bastante interessante com os kits e simuladores didáticos, que tem mostrado para os adolescentes que sala de aula não é só um monólogo e um blá 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 de conteúdo sendo colocado como liquidificador para dentro da cabeça. E quando eles se deparam com uma realidade aumentada, com um kit simulador de solda, eles ficam simplesmente encantados, porque é muito próximo de uma robótica, é muito próximo de algo que eles sonharam brincar na infância. Sabe o robô da infância? Eles brincam nos kits simuladores e eles estão sendo profissionalizados. E eles começam a enxergar uma outra perspectiva. E a gente enxerga isso no rosto deles. É visível isso. Nós também tivemos uma modificação do padrão da expansão da nossa rede fixa e móvel do Senai para a educação profissional. Isso, traduzindo, quer dizer, nós temos escolas móveis, nós temos carretas, dentro das carretas nós temos laboratórios de informática, nós temos laboratórios de mecatrônica, nós temos laboratórios de costura, nós temos laboratórios de alimentos, de panificação, que rodam o país para dar aula nos lugares mais distantes onde precisar, que leva os kits para lá e a gente consegue simular e consegue fazer essa qualificação. Nós fizemos um sistema diferenciado na gestão da educação profissional nas unidades operacionais, porque não basta dizer, eu respeito o teu tempo de aprendizagem, mas se você não aprender de fevereiro até junho, eu te reprovo. E a gente tem que entender que um sujeito em desenvolvimento que passou por algum tipo de privação, que tem alguma dificuldade na reconstituição e na ressignificação de sua identidade, ele precisa de um tempo diferenciado de aprendizagem. E aí a gente está olhando para isso também. Bem, aumentar a qualidade de tudo isso, como é que a gente fez? Para cada vez oferecer uma escola de educação profissional melhor para públicos específicos, que são aqueles cursos customizados. É investir cada vez mais na capacitação docente. O professor precisa receber capacitação e a gente investe muito em capacitação. Eu fiz um levantamento só para vocês terem uma ideia, antes de vir para cá, que eu estou organizando a capacitação docente para a diversidade. Eu tive 7.000 pré-inscrições para 3 cursos que nós vamos oferecer, só sobre diversidade. São 7.000 docentes que querem discutir o jeito diferenciado que os alunos que aprendem de forma diferente, que estão dentro do Senai. Nós temos também uma que a gente chama de prática exitosa, que é uma Olimpíada do Conhecimento, que a gente pega as práticas das Olimpíadas, que eles vão também para a World Skills América e as World Skills Internacional,
e que a gente pega os alunos que se destacam e leva para essa competição. E essas práticas desenvolvidas na Olimpíada de Conhecimento, a gente devolve para a sala de aula como as melhores práticas para ser ressignificadas em avaliação, em currículo, em capacitação docente. Pode passar, por favor. Bem, o que nós esperamos com tudo isso? Profissionalização e qualificação. Esse foi o tema da minha conversa aqui com vocês. Como é que se profissionaliza um adolescente em cumprimento de medida socioeducativa institucionalizado? É com tudo isso. Com uma escola de qualidade, com uma escola bem estruturada, com um currículo bom e com um currículo pertinente. Se ele não tiver um currículo pertinente, ele não fica. Ele não fica nos nossos cursos. Isso a gente já percebeu. Melhoria do processo de aprendizagem. A gente tem que chegar a um nível de autorregulação de aprendizagem. A maioria de vocês aqui já tem constituído a autorregulação de aprendizagem. Aprende sozinho. Não precisa mais de professor para ensinar. Os alunos em situação de vulnerabilidade são aqueles que precisam ainda da mediação do professor de uma forma muito qualificada e muito sistematizada para conseguir aprender. Os alunos do programa socioeducativo, eles têm esse tipo de atendimento, tanto que as turmas são pequenas, porque senão eles enfrentam dificuldade, porque você veja, por exemplo, a base da mecânica de automóveis, a base da mecânica de motocicleta é a metrologia dimensional. A metrologia dimensional é saber medir com o paquímetro da mitotoio. O paquímetro da mitotoio é medir, pegar aquela régua de 30 centímetros e medir. Só que ele não consegue fazer uma transposição didática daquela régua que ele brincava lá de primeira a quarta série para aquele paquímetro da mitotoio. Nós temos que ajudá-lo a fazer toda essa transposição didática para ele compreender o que é uma metrologia dimensional, para ele poder saber medir na mecânica de automóveis, na mecânica de manutenção, na mecânica naval, na mecânica de aviões, em qualquer mecânica que ele for atuar. Ampliação de competências para o exercício de cidadania, acesso à cultura e continuidade dos estudos. Essa é uma preocupação que nós temos dentro do Senai. Nós não queremos que o aluno faça um curso de qualificação de 80 ou 160 horas ou 1.200 horas e pare por aí. Nós queremos que ele faça formação continuada, que ele se embriague, que ele se apaixone, que ele se encante pelo processo educacional e que ele entenda a escola e a profissionalização como uma saída legal para a vida dele. E aí, por isso que a gente investe na formação continuada, para que ele continue em níveis mais complexos. Então, se ele fez aprendizagem industrial, que ele vá para o curso técnico, se ele fez o técnico, que ele vá para o ensino superior de tecnologia. E facilitar o acesso ao mercado de trabalho. E isso é um trabalho que o nosso grupo de apoio local, que a gente chama de GAL, tem feito com muita propriedade. É trazer essas entidades para aproximar os nossos alunos egressos cada vez mais do mercado. Pode passar. Deixando essa frase do Paulo Freire, eu quero tocar, então, em algumas questões agora de dificuldades sobre o atendimento dos programas socioeducativos para concluir, para abrir para nosso debate, né? Bem, na qualificação, em algumas situações, nós encontramos o aluno que ele se sente motivado, que ele gosta do curso que faz, mas, no entanto, quando ele começa e inicia o curso, ele já está na finalização do cumprimento da medida socioeducativa. E aí, como é que fica? Ele termina o curso, ele sai sem terminar. O que vocês acham que acontece? Na maioria das vezes, ele sai sem terminar. E isso, para nós, tem sido lamentável. Tem sido... E isso o que é? É a aplicação da lei, né? Está ali no estatuto, né? Ele não pode ficar mais do que 3 anos e nem deve ficar, e eu não sou a favor que fique mesmo. Mas a gente tem que achar um mecanismo, e isso são vocês que têm que ajudar a educação, são vocês da área jurídica que têm que ajudar nós da pedagogia. Como é que a gente garante para um adolescente em cumprimento de medida socioeducativa que está fazendo um curso, que está sendo capacitado, que está sendo profissionalizado, para que ele não interrompa a sua capacitação, a sua profissionalização? E isso a gente tem enfrentado. É possível criar
algum tipo de excepcionalidade? Não é? Não sei. Isso a gente tem que pensar e discutir junto. O que eu quero dizer para vocês, e aí eu vou parar e depois a gente continua a conversar com as perguntas, é que o Senai tem uma disponibilidade imensa para acolher todos esses alunos e que as nossas portas das nossas unidades operacionais estão abertas. Queremos receber a visita de vocês para conhecer as nossas instalações, para conhecer as nossas escolas, para conhecer a nossa proposta pedagógica de educação, seja aqui em Brasília, seja em qualquer unidade. Aqui no Espírito Santo, aqui em Vitória, nós temos a Gabriela, aqui, que é a nossa interlocutora, que faz um trabalho belíssimo, e que vale a pena conhecer, porque vale a pena nós investirmos na qualificação e na profissionalização desse adolescente por meio do Senai. E o Senai está à disposição. E essa parceria com o MEC tem demonstrado isso para nós. Obrigada. Bem, passemos agora às perguntas, mas antes nós queríamos agradecer, já de antemão, doutora Adriana, a importância do seu trabalho, porque o ECA, ele estabelece que uma das missões durante esse processo pedagógico de cumprimento de medida socioeducativa, seja ela em meio aberto, ou seja de internação, é a profissionalização, porque ela é que vai ocupar, que dá esperança e fazer com que esse adolescente sonhe em ter um dia melhor. E o Senai, essa parceria, essa missão que é abraçada, sem dúvida, ela é de extrema importância nesse sistema de socioeducativo, de reavaliação, de educação, enfim, de responsabilizar-se para o retorno deste adolescente. Nós temos aqui algumas perguntas e nós iremos ler. O que é necessário para que uma unidade móvel do Senai se desloque até uma cidade do interior? Se for detectada uma demanda por cursos técnicos numa determinada cidade, é possível ser feita uma parceria entre a unidade judiciária e o Senai com vistas a beneficiar a população jovem daquela cidade, mesmo por um prazo médio ou a curto prazo? Essas questões das unidades móveis, eu sou particularmente apaixonada por elas. Nós temos uma unidade móvel no Amazonas, que é um barco, que a gente chama do barco escola. Tem alguém no Amazonas aqui? Não, não tem ninguém. É um barco escola. Ele é todo equipado, tem um laboratório de mecânica dentro do barco. Ele é equipado e ele desce o rio. E ele desce o rio qualificando. Sou apaixonada por aquela escola. Então, é possível? Nós temos uma relação muito boa com o Ministério Público, com a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, e a gente quer cada vez mais estar próximo e fazer essa conversa. É chegar e procurar o Senai, procurar o interlocutor do programa Senai de Ações Inclusivas e trazer essa demanda para nós. Nós temos condições de atender essa demanda, nós temos qualificação para atender essa demanda e nós somos parceiros. Nós somos, indiscutivelmente, e eu vim aqui dar esse recado, nós somos parceiros. Então, é possível, sim, a partir de um acordo que é feito entre o departamento regional daquele estado com aquela unidade operacional. Próxima pergunta. No universo de milhares de adolescentes, qual é a percentagem de aproveitamento dos jovens nos programas do Senai? Aí é que está. Eu acho que a gente conseguiu dar, de uns 5 anos para cá, o que a gente chama do pulo do gato. O gato não pulou totalmente, mas já começou a pular. Nós saímos de uma perspectiva essencialmente conteudista. A perspectiva conteudista ela é muito válida. Eu, por exemplo, eu sou já da academia há um tempo. Eu já sinto prazer em estudar. Então, para mim, pegar um bom livro, os professores foram citando livros hoje de manhã, eu anotando, e dá-lhe anotar. Porque ler, para mim, é um prazer. Estudar, para mim, como dizem os nossos alunos, sem ter figurinha, para mim é uma coisa prazerosa. Agora, a gente tem que se colocar, a gente tem que aplicar o princípio da alteridade.
Será que todas as pessoas chegaram no nível de desenvolvimento e de gosto pela escola e pelo estudo que eu desenvolvi? Não. E aí a gente tem que ver qual é o nível de complexidade que eu me encontro e qual é o nível de complexidade que o sujeito que está falando comigo se encontra. E se ele não estiver no mesmo nível de complexidade que eu tenho que, obviamente, descer e buscá-lo para levá-lo para níveis mais complexos. Foi a partir dessa relação e desse pensamento que nós pensamos e entendemos que o nosso currículo ele tem só um sentido se ele for aplicado na prática, o sentido prático. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui fazer uma capacitação para engenheiros dentro do Senai. Isso tem uns 7 anos, mais ou menos. E os engenheiros me dizendo, tem que dar conteúdo, porque vai esvaziar o conteúdo, porque a gente vai deixar a população burra, porque não sei o quê. Eu disse para eles, então vamos ver qual é o sentido do conteúdo pelo conteúdo. Não é que eu estou abolindo, não sou a favor, não. Ele tem que estar embutido na prática. Vocês já ouviram falar em torno CNC? Torno CNC, ele é um torno que ele é operado essencialmente por computador. Ele tem 3 variáveis, X, Y e Z. Ele é o que imaginar de tecnologia. Ele custa de 400 mil a 2 milhões. O Senai tem uns quantos deles. Eu disse para os professores engenheiros o seguinte, eu quero que vocês façam para mim uma prova de torno CNC. Peguei uma apostila de CNC e passei 15 dias estudando. Quando tinha uma dificuldade, ia lá fazer uma pergunta, e eles achando assim, a coisa mais interessante do mundo, eu estar estudando CNC. E estudei, parecia um papagaio. Estudei. Fiz a prova de CNC. O que vocês acham? Quanto é que eu tirei? 5? Fui um pouquinho melhor. Fui, estudei um pouquinho mais. Quanto? 8? Não, fui um pouquinho pior. É meio complexo o negócio. Tirei 7,6. Pedi para eles me avaliar. E fui para a capacitação com a minha avaliação em punho. Minha avaliação. E aí perguntei para eles, pessoal, eu conheço torno CNC? Eles me disseram, conhece. E realmente eu conhecia. Eu passei 15 dias lendo sobre torno CNC. Conheço torno CNC, sei falar das variáveis, sei falar da operação, sei falar da programação do torno CNC. Aí eu falei para eles, eu estou apta para operar um torno CNC que custa de 400 a 2 milhões? Eu estou? Não, eu sequer tinha passado na frente de um torno CNC. Então, o que eu mostrei para eles com isso? Eu sou especialista na área da neurofisiologia da aprendizagem, tá? Então, sempre que eu vou responder alguma coisa para vocês, eu vou por essa área. Cognitivamente, a gente só aprende aquilo que tem um sentido prático. Nós temos que esquecer para aprender e a nossa memória é seletiva. Senão, a gente não aprende. Isso é neurofisiologia pura, que está na moda aí. É sentido prático das coisas. Eu ponho um aluno que tem problema de ressignificação da sua identidade, que tem problema na sua autoimagem perante a sociedade, lê a apostila. Quanto tempo ele vai ficar no nosso curso? Não fica. Ele não fica. E não é só por isso. Sabe qual é o aprendizado que tem sabor? Aquele que a gente sente o gosto, aquele que a gente sente o toque e aquele que a gente sente o cheiro. Para aprender torno CNC, não existe nada melhor do que operar um torno CNC. Para aprender metrologia dimensional, não existe nada melhor do que pegar um paquímetro da Mitotoyo e ir lá medir. Não existe nada melhor do que para aprender a usinar uma peça, do que ir para dentro da oficina, do laboratório, e ligar um torno e aprender. E vai errar. E vai errar muito. Mas vai errar em ambiente protegido. E pode errar. E deve errar. E foi a partir daí que nós entendemos que a gente tinha que ressignificar currículo. E aí nós demos um sentido prático para o nosso currículo. Os nossos currículos têm sentido prático. E aí a nossa meninada das medidas socioeducativas, eles foram aprender a ser instalador residencial e pedreiro de alvenaria, rebocando parede. Errando no jeito de rebocar, errando no jeito de preparar a massa e depois acertando.
E aí, quando eles veem uma parede bem lisinha, bem bonita, que eles sabem o que é um lixamento de parede para dar um tom bom para a pintura, quando passa a mão, e não porque a teoria disse. E foi aí que a gente entendeu no sentido prático, e foi aí que eles começaram a aprender. Bem, lamentavelmente, nós temos que encerrar com a última pergunta. Nós percebemos o grau de interesse e de importância pelo número, né, de perguntas que tem aqui em nossas mãos, mas, lamentavelmente, repito, nós temos um argoz, né, que é o tempo. E faremos uma última pergunta, e as demais, doutora, nós entregaremos para que a senhora possa respondê-las via e-mail. Então, a última, lá vai. Eu só vou pedir antes da última, põe a última lâmina que tem o meu e-mail e faço questão, por favor, que vocês entrem em contato, que vocês venham até o Senai, para a gente se conhecer, para a gente conversar sobre essas questões, tá? Então, a última pergunta. A maioria dos adolescentes que estão no sistema socioeducativo, principalmente na internação, tem um histórico de evasão escolar muito grande e, consequentemente, um déficit de aprendizagem. Como o Senai tem enfrentado essa situação? O que é déficit de aprendizagem? Isso aqui dá uma tese de doutorado. O que? Quando tem, né? Ai, que delícia! Ótimo, ótimo. Lembra que eu falei do sentido prático? Veja só, eu vou falar para vocês aí, se tiver pedagogo aqui, o assistente social vai me ajudar. A nossa aprendizagem, ela se dá por esquema cognitivo. O adulto aprende por recuperação de esquemas, a criança aprende por construção de esquemas. Por quê? Porque as experiências delas são todas novas. O adulto não. O adulto recupera esquemas. Lembra que eu falei do paquímetro do mitotoio, que ele foi medir? Quando ele vai pegar um paquímetro da mitotoio que ele começa a medir, ele começa a recuperar esquemas da época que ele brincava com a régua, lá da 1ª, 4ª série. E aí, ele começa a se dar conta que ele sabe mais do que foi ensinado. E aí nós entramos naquela questão de defasagem ano-série, letramento e aproveitamento. E aí o que nós entendemos? Que às vezes o nosso aluno não sabe o conhecimento prescrito, mas ele sabe o conhecimento real e aplicado. E ele sabe com tanta propriedade que ele pode ser certificado. E ele tem demonstrado isso para nós. E foi aí que nós entendemos qual é o sentido do conhecimento. O sentido do conhecimento, pelo menos na qualificação básica, ele tem que ter um sentido prático, de aplicação para a profissionalização. Porque se eu pegar um menino que está, desculpe a expressão, por aqui, de todo o sistema social, e dizer para ele que eu vou pôr ele de forma cartesiana, 4 horas por dia, olhando a nuca do colega, ele vai ficar? Não. Ele não vai ficar, sabe por quê? Porque o mundo lá fora, das experiências que ele já viveu, já foram muito mais ricas do que aquela escola que eu estou oferecendo para eles. Agora, se eu ponho ele num laboratório de realidade aumentada, você sabe o que é realidade aumentada? Realidade aumentada é um computador, eu dou uma folha para ele com uma gravura, quando ele aproxima do computador, a gravura salta fora da folha. Isso é realidade aumentada, isso é um kit simulador. E ele começa a ver a casa que ele vai construir girando nessa folha. E aí ele começa a aprender a medir, medindo, ele começa a multiplicar, multiplicando lá nos esquadros. Sabe como é que ele aprende o que é um ângulo de 90 graus? Ele aprende o que é um ângulo de 90 graus, colocando o esquadro, 2 madeiras, para fazer um alinhamento, para pôr os tijolos, para construir uma casa. E aí, depois, no final de tudo isso, o professor diz para ele, sabe o que você fez aqui? Um ângulo de 90 graus. Sabe quando é que ele aprende o que é uma mesa sextavada? Depois, lá na marcenaria, que ele lixou, que ele fez 6 lados numa mesa, o professor disse para ele, isso é uma mesa sextavada. Agora, vai dar a teoria da mesa sextavada e de ângulo para eles antes disso. É evasão pura. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu venho de um sistema educacional como docente e como aluna,
em que a gente só ficava dentro da sala de aula porque a gente era muito apaixonado pela professora e muito respeitosa com a escola. Porque se a gente não fosse minimamente dedicada e respeitosa do jeito que eu falei aqui, a evasão das nossas escolas seriam muito maiores. Porque não existe, na sua maioria das vezes, e faço a minha meia-culpa aqui como professora, elas não têm um sentido prático de eu entender para que serve aquilo. Que eu consigo trabalhar polegada na teoria e não consigo entender o que é uma polegada ou uma libra num pneu de um carro. E é esse o sentido que a gente dá. Obrigada, pessoal.